O segundo livro dos Reis, capítulo 18. Ezequias restabelece o culto do Senhor. E sucedeu que, no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe, Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi seu pai, e tirou os altos, e quebrou as estátuas, e deitou abaixo os bosques, e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Nastã, que é pedaço de cobre. No Senhor seu Deus de Israel confiou, de maneira que, depois dele, não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se chegou ao Senhor, não se apartou de após ele, e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim foi o Senhor com ele para onde quer que saía, e conduzia com prudência, e se revoltou contra o rei da Assíria, e não o serviu. Ele feriu os filisteus até Gaza, como também os termos dela, desde a torre dos atalaias até à cidade forte. E sucedeu no quarto ano do rei Ezequias, que era o sétimo de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, que Salmaneser, rei da Síria, subiu contra Samaria e a cercou, e tomaram, ao fim de 3 anos, sim, no ano sexto de Ezequias, que era o ano 9 de Oséias, rei de Israel, Samaria foi tomada, e o rei da Assíria transportou a Israel para a Assíria, e os fez levar para Ala e para Abor, junto ao rio Gozã, e as cidades dos Medos, porquanto não obedeceram à voz do Senhor seu Deus, antes traspassaram o seu concerto, e tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado, nem ouviram, nem o fizeram. Senaqueribe invade Judá. Porém, no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Assíria, contra todas as cidades fortes de Judá, e as tomou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou ao rei da Assíria a Laques, dizendo: Pequei, retira-te de mim, tudo o que me impuseres levarei. Então o rei da Assíria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Assim deu Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Naquele tempo, cortou Ezequias o ouro das portas do templo do Senhor e das ombreiras, de que Ezequias, rei de Judá, as cobrira, e o deu ao rei da Assíria. Contudo,
enviou o rei da Assíria a Tartã e a Rabi-Saris e a Rabisaque de Laques com um grande exército ao rei Ezequias a Jerusalém, e subiram e vieram a Jerusalém. E subindo e vindo eles, pararam ao pé do aqueduto da piscina superior, que está junto ao caminho do campo do lavandeiro, e chamaram o rei. E saiu a eles Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebina, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o chanceler, e Rabisaque, lhes disse: Ora, dizei a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Assíria, que confiança é esta em que confias? Dizes tu, porém, palavras de lábios há conselho e poder para a guerra? Em que, pois, agora confias que contra mim te revoltas? Eis que agora tu confias naquele bordão de cana quebrada no Egito, no qual, se alguém se encostar, entrar-lhe-á pela mão e lhe furará. Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Se, porém, me disserdes, no Senhor nosso Deus confiamos, porventura não é este aquele cujos altos e cujos altares Ezequias tirou, dizendo a Judá e a Jerusalém: perante este altar vos inclinareis em Jerusalém? Ora, pois, de agora reféns ao meu senhor, o rei da Assíria, e dar-te-ei 2000 cavalos, se tu puderes dar cavaleiros para eles. Como, pois, farias virar o rosto de um só príncipe dos menores servos de meu senhor? Porém tu confias no Egito por causa dos carros e cavaleiros. Agora, pois, subi eu, porventura, sem o Senhor, contra este lugar, para o destruir? O Senhor me disse: sobe contra esta terra e destrói-a. Então disseram Eliaquim, filho de Ilquias, e Sebna, e Joá, a Rabisaque: rogamos-te que fales aos teus servos em siríaco, porque bem o entendemos, e não nos fales em judaico, aos ouvidos do povo que está em cima do muro. Porém, Rabisaque lhes disse: porventura mandou-me meu senhor só a teu senhor e a ti para falar estas palavras, e não antes aos homens que estão sentados em cima do muro, para que juntamente convosco comam o seu esterco e bebam a sua urina? Rabisaque, pois, se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico, e falou e disse: ouve a palavra do grande rei, do rei da Assíria. Assim diz o rei: não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão, nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo: certamente nos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue na mão do rei da Assíria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Assíria: contratai comigo
por presentes, e saí a mim. E coma cada um da sua vide e da sua figueira, e beba cada um a água da sua cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de trigo e de mosto, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras e azeite e mel. E assim vivereis, não morrereis, não deis ouvidos a Ezequias, porque vos incita, dizendo: O Senhor vos livrará. Porventura, os deuses das nações poderão livrar, cada um à sua terra, das mãos do rei da Assíria? Que é feito dos deuses de Amate e de Arpade, que é feito dos deuses de Sepharvaim, Ena e Iva, porventura livrarão a Samaria da minha mão? Quais são eles dentre todos os deuses das terras? Os que livraram a sua terra da minha mão? Para que o Senhor livrasse a Jerusalém da minha mão? Porém calou-se o povo e não lhe respondeu uma só palavra, porque mandado do rei havia, dizendo: Não lhe respondereis. Então Eliaquim, filho de Hilquias, o mordomo, e Sebina, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o chanceler, vieram a Ezequias com as vestes rasgadas e lhe fizeram saber as palavras de Rabsaque. Capítulo 19. Ezequias ora na casa do Senhor. E aconteceu que Ezequias, tendo-o ouvido, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco, e entrou na casa do Senhor. Então enviou a Eliaquim, o mordomo, e a Sebna, o escrivão, e aos anciãos dos sacerdotes, cobertos de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós, os quais disseram-lhe: Assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, e de vituperação, e de blasfêmia, porque os filhos chegaram ao parto, e não há força para os ter. Bem pode ser que o Senhor teu Deus ouça todas as palavras de Rabsaque, a quem enviou o seu senhor, o rei da Assíria, para afrontar o Deus vivo, para vituperá-lo com as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido. Faça, pois, oração pelo resto que se acha. E os servos do rei Ezequias vieram a Isaías, e Isaías lhes disse: Assim direis a vosso Senhor: Assim diz o Senhor: Não temas as palavras que ouvistes, com as quais os servos do rei da Assíria me blasfemaram. Eis que meterei nele um espírito, e ele ouvirá um uivo, e voltará para a sua terra. A espada o farei cair na sua terra. Voltou, pois, Rabsaque, e achou o rei da Assíria pelejando contra Líbina, porque tinha ouvido que se havia partido de Laques, e ouvindo ele dizer de Tiraca, rei de Cuxe: Eis que há saído para te fazer guerra, tornou a enviar mensageiros a Ezequias, dizendo: Assim falareis a Ezequias, rei de Judá, dizendo:
não te engane o teu Deus, em que confias, dizendo: Jerusalém não será entregue na mão do rei da Assíria. Eis que já tens ouvido o que fizeram os reis da Assíria a todas as terras, destruindo-as totalmente, e tu te livrarás? Porventura, as livrarão os deuses das nações, a quem destruíram, como a Gozã e Arã e a Rezefe, e aos filhos de Éden que estavam em Telassar, que é feito do rei de Amate, e do rei de Arpade, e do rei da cidade de Sefarvaim, de Ena e de Irva. Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros, e lendo-as, subiu à casa do rei, e Ezequias as estendeu perante o Senhor, e orou Ezequias perante o Senhor, e disse: Ó Senhor, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha, e ouve as palavras de Senaqueribe, que ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, ó Senhor, que os reis da Assíria assolaram as nações e as suas terras, e lançaram os seus deuses no fogo, porquanto deuses não eram, mas obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, se servido de nos livrar da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra que só tu és Senhor Deus. Isaías conforta a Ezequias. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: O que me pedistes acerca de Senaqueribe, rei da Assíria, eu o ouvi. Esta é a palavra que o Senhor falou dele. A virgem, a filha de Sião, te despreza, de ti zomba. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti, a quem afrontastes e blasfemastes, contra quem alçastes a voz e erguestes os teus olhos ao alto, contra o Santo de Israel, por meio de teus mensageiros, afrontastes o Senhor e dissestes: Com a multidão de meus carros subo eu ao alto dos montes, aos lados do Líbano, e cortarei os seus altos cedros e as suas mais formosas faias, e entrarei nas suas pousadas externas até ao bosque do seu campo fértil. Eu cavei e bebi águas estranhas, e com as palmas de meus pés secarei todos os rios dos lugares fortes. Porventura, não ouvistes que já dantes fiz isso, e já desde os dias antigos o formei? Agora, porém, o fiz vir, para que fostes tu que reduzisseis as cidades fortes a montões desertos. Por isso,
Os moradores delas, com as mãos encolhidas, ficaram pasmados e confundidos. Eram como a erva do campo e a hortaliça verde, e o feno dos telhados, e o trigo queimado, antes que levante. Porém, o teu assentar, e o teu sair, e o teu entrar, e o teu furor contra mim, eu o sei. Por causa do teu furor contra mim, porque a tua revolta subiu aos meus ouvidos, portanto, porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho por onde viestes, e isto te será por sinal. Este ano se comerá o que nascer por si mesmo, no ano seguinte o que daí proceder. Porém, no terceiro ano, semeai e cegai, e plantai vinhas e comei os seus frutos. Porque o que escapou da casa de Judá e ficou de resto, tornará a lançar raízes por baixo, e dará fruto para cima, porque de Jerusalém sairá o restante, e do monte Sião, o que escapou, o zelo do Senhor fará isto. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, nem tampouco virá perante ela com escudo, nem levantará contra ela tranqueira alguma. Pelo caminho por onde vier, por ele voltará, porém nesta cidade não entrará, diz o Senhor. Porque eu ampararei esta cidade para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Deus fere os assírios e livra Judá. E sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles, e levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. Então Senaqueribe, rei da Assíria, partiu e foi, e voltou, e ficou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, seu deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram à espada, porém eles escaparam para a terra de Ararate, e Esar-Adom, seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo 20. Ezequias adoece. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou, dizendo: Senhor, se servido de te lembrares de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e dize a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração,
e vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei ao terceiro dia, e subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos, e a tomaram e a puseram sobre a chaga, e ele sarou. E Ezequias disse a Isaías: qual é o sinal de que o Senhor me sarará, e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? E disse Isaías: isto te será sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse: adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou voltará 10 graus atrás. Então Ezequias disse: é fácil que a sombra adiante 10 graus. Não aconteça isso, mas volte a sombra 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 graus, pelos graus que já tinha declinado no relógio de sol de Acaz. A embaixada do rei de Babilônia. Naquele tempo enviou Merodach Baladã, filho de Baladã, rei de Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque ouvira que Ezequias tinha estado doente. E Ezequias lhes deu ouvidos e lhes mostrou toda a casa de seu tesouro, a prata e o ouro, e as especiarias, e os melhores ungüentos, e a sua casa de armas, e tudo quanto se achou nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve que lhes não mostrasse, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse: que disseram aqueles homens, e de onde vieram a ti? E disse Ezequias: de um país muito remoto vieram, de Babilônia. E disse ele: que vieram ver em tua casa? E disse Ezequias: tudo quanto há em minha casa viram, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que vem dias em que tudo quanto houver em tua casa, com que entesouraram teus pais, até ao dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor, e ainda até teus filhos, que procederem de ti, e que tu gerares, tomarão, para que sejam eunucos no paço do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor, que dissera. Disse mais: e não haverá, pois, em meus dias paz e verdade? Ora, o mais dos atos de Ezequias, e todo o seu poder, e como fez a piscina e o aqueduto, e como fez vir a água à cidade, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Ezequias dormiu com seus pais, e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo 21.
a impiedade de Manassés e as ameaças de Deus. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Efizibá, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor desterrara de suas possessões de diante dos filhos de Israel, porque tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai tinha destruído, e levantou altares a Baal, e fez um bosque como o que fizera Acabe, rei de Israel, e se inclinou diante de todo o exército dos céus, e os serviu, e edificou altares na casa do Senhor, de que o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus, em ambos os átrios da casa do Senhor, e até fez passar a seu filho pelo fogo, e adivinhava pelas nuvens, e era agoureiro, e instituiu adivinhos e feiticeiros, e prosseguiu em fazer mal aos olhos do Senhor, para o provocar à ira. Também pôs uma imagem de escultura do bosque que tinha feito na casa de que o Senhor disse a Davi e a Salomão, seu filho: nesta casa em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre, e mais não farei mover o pé de Israel desta terra que tenho dado a seus pais, enquanto somente que tenham cuidado de fazer conforme tudo o que lhes tenho ordenado, e conforme toda a lei que Moisés, meu servo, lhes ordenou. Porém, não ouviram, porque Manassés de tal modo os fez errar, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Então o Senhor falou pelo ministério de seus servos, os profetas, dizendo: portanto, Manassés, rei de Judá, fez estas abominações, fazendo pior do que quanto fizeram os amorreus que antes dele foram, até também a Judá fez pecar com os seus ídolos. Por isso, assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que hei de trazer tal mal sobre Jerusalém e Judá, que qualquer que ouvir lhe ficarão retinindo ambas as orelhas, e estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe, e limparei Jerusalém como quem limpa a escudela a limpa, e a vira sobre a sua face. E desampararei o resto da minha herança, entregá-los-eis na mão de seus inimigos, e fazer-se-ão roubo e despojo para todos os seus inimigos, porquanto fizeram o que era mal aos meus olhos, e me provocaram a ira, desde o dia em que seus pais saíram do Egito até hoje. Demais disso, também Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até que encheu a Jerusalém, de um ao outro extremo, afora o seu pecado, com que fez pecar a Judá,
fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Quanto ao mais dos atos de Manassés, e a tudo quanto fez mais, e ao pecado que pecou, porventura, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Manassés dormiu com seus pais e foi sepultado no jardim da sua casa, no jardim de Uzá. E Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Amon é um mau rei, e os seus servos o mataram. Tinha Amon 22 anos de idade quando começou a reinar, e 2 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Mesulemete, filha de Aruz, de Jotibá, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, como fizera Manassés seu pai, porque andou em todo o caminho em que andara seu pai, e serviu aos ídolos a que seu pai tinha servido, e se inclinou diante deles. Assim deixou o Senhor, Deus de seus pais, e não andou no caminho do Senhor. E os servos de Amon conspiraram contra ele e mataram o rei em sua casa. Porém, o povo da terra feriu todos os que conspiraram contra o rei Amon, e o povo da terra pôs a Josias, seu filho, rei em seu lugar. Quanto aos mais dos atos de Amon, e a tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? E o sepultaram na sua sepultura no jardim de Uzá, e Josias, seu filho, reinou no seu lugar. Capítulo 22. Josias repara o templo. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Jedida, filha de Adaias de Boscate, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se apartou dele, nem para a direita, nem para a esquerda. Sucedeu, pois, que, no ano 18º do seu reinado, Josias, o rei, mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que te trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas do umbral da porta ajuntaram do povo, e que o deem na mão dos que têm o cargo da obra e estão encarregados da casa do Senhor, para que deem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem as fendas da casa, fendas ou brechas ou ruínas, aos carpinteiros e aos edificadores e aos pedreiros, e para comprar madeira e pedras lavradas para repararem a casa. Porém, com eles se não fez conta do dinheiro que se lhes entregara nas suas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Ilquias acha o livro da lei. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã, e ele o leu. Então o escrivão Safã veio ao rei e referiu ao rei a resposta, e disse: teus servos ajuntaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram na mão dos que têm o cargo da obra, que estão encarregados da casa do Senhor. Também Safã, o escrivão,
fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me deu um livro, e Safã o leu diante do rei. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. E o rei mandou a Ilquias o sacerdote, e a Aicão, filho de Safã, e a Aquibor, filho de Micaías, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, o servo do rei, dizendo: ide e consultai ao Senhor por mim e pelo povo, porque todo o Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem conforme tudo quanto de nós está escrito. Ulda, a profetisa. Então o sacerdote Ilquias, e Aicão, e Aquibor, e Safã, e Asaías foram à profetisa Ulda, mulher de Salum, filho de Tiquiva, o filho de Arás, o guarda das vestiduras, e ela habitava em Jerusalém, na segunda parte. E lhe falaram, e ela lhes disse: assim diz o Senhor, ó Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim. Assim diz o Senhor: eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá, porquanto me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira por todas as obras das suas mãos. O meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhe direis: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouvistes, porquanto o teu coração se estremeceu e te humilhastes perante o Senhor, quando ouvistes o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição, e rasgastes as tuas vestes e chorastes perante mim. Também eu te ouvi, diz o Senhor, pelo que, eis que eu te ajuntarei a teus pais, e tu serás ajuntado em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então tornaram a trazer ao rei a resposta. Capítulo 23. Josias ajunta todo o povo e renova o pacto do Senhor. Então o rei ordenou, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele. E o rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá e todos os moradores de Jerusalém, e os sacerdotes e os profetas, e todo o povo, desde o menor até ao maior, e leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto que achou na casa do Senhor. E o rei se pôs em pé junto à coluna e fez o concerto perante o Senhor, para andarem com o Senhor e guardarem os seus mandamentos, e os seus testemunhos, e os seus estatutos, com todo o coração e com toda a alma, confirmando as palavras deste concerto que estavam escritas naquele livro. E todo o povo esteve por este concerto. E o rei mandou
ao sumo sacerdote Ilquias e os sacerdotes da segunda ordem e aos guardas do umbral da porta que se tiraram do templo do Senhor todos os utensílios que se tiraram feito para Israel e para o bosque e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles a Betel. Também destruiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol, à lua e aos mais planetas e a todo ao exército do céu. Também tirou da casa do Senhor o ídolo do bosque para fora de Jerusalém, até o ribeiro de Cedron, e o queimou junto ao ribeiro de Cedron, e o desfez em pó, e lançou o seu pó sobre as sepulturas dos filhos dos povos. Também derrubou as casas dos prostitutos cultuais que estavam na casa do Senhor, em que as mulheres teciam casinhas para o ídolo do bosque, e a todos os sacerdotes trouxe das cidades de Judá, e profanou os altos em que os sacerdotes incensavam, desde Gebá até Berseba, e derrubou os altos das portas que estavam à entrada das portas de Josué, o chefe da cidade, e que estavam à mão esquerda daquele que entrava pela porta da cidade. Mas os sacerdotes dos altos não sacrificavam sobre o altar do Senhor em Jerusalém, porém comiam pães asmos no meio de seus irmãos. Também profanaram a Tofete, que está no vale dos filhos de Imom, para que ninguém fizesse passar a seu filho ou a sua filha pelo fogo a Moloque. Também tirou os cavalos que os reis de Judá tinham destinado ao sol à entrada da casa do Senhor, perto da câmara de Natã-Meleque, o eunuco que estava no recinto, e os carros do sol queimou a fogo. Também o rei derribou os altares que estavam sobre os terraços do cenáculo de Acaz, os quais fizeram os reis de Judá, como também o rei derribou os altares que fizera Manassés nos dois átrios da casa do Senhor, e esmigalhados os tirou dali, e lançou o pó deles no ribeiro de Cedron. O rei profanou também os altos que estavam defronte de Jerusalém, à mão direita do monte de Mazite, as quais edificara Salomão, rei de Israel, e Astarote, a abominação dos sidônios, e a Quemos, a abominação dos moabitas, e a Milcom, a abominação dos filhos de Amon. Semelhantemente quebrou as estátuas e cortou os bosques, e encheu o seu lugar com ossos de homens. O altar de Betel é profanado e derribado, e também o altar de Betel e o alto que fez Jeroboão, filho de Nebate, que tinha feito pecar a Israel, juntamente com aquele altar, também o alto derribou, queimando o alto em pó, o desfez e queimou o ídolo do bosque. E virando-se Josias, viu as sepulturas que estavam ali ao monte, e enviou
e tomou os ossos da sepultura e os queimou sobre aquele altar, e assim o profanou conforme a palavra do Senhor, que apregoara o homem de Deus quando apregoou estas palavras. Então disse: que é este monumento que vejo? E os homens da cidade lhe disseram: é a sepultura do homem de Deus que veio de Judá e apregoou estas coisas que fizestes contra este altar de Betel. E disse: deixai-o estar, ninguém mexa com seus ossos. Assim deixaram estar os seus ossos com os ossos do profeta que viera de Samaria. Demais disso, também Josias feriu todas as casas dos altos que havia nas cidades de Samaria, e que os reis de Israel tinham feito para provocarem o Senhor à ira. Ele lhes fez conforme todos os atos que tinha praticado em Betel, e sacrificou todos os sacerdotes dos altos que havia ali sobre os altares, e queimou os ossos de homens sobre eles. Depois voltou a Jerusalém. A celebração da Páscoa. E o rei deu ordem a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa do Senhor, vosso Deus, que está escrito no livro do concerto, porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta desde os dias dos juízes que julgavam a Israel, nem em todos os dias dos reis de Israel, nem tampouco dos reis de Judá. Porém, no ano 18º do rei Josias, esta Páscoa se celebrou ao Senhor em Jerusalém, e também os adivinhos e os feiticeiros e os terafins e os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, os extirpou Josias, para confirmar as palavras da lei, que estavam escritas no livro que o sacerdote Ilquias achara na casa do Senhor. E antes dele não houve rei semelhante, que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, e com toda a sua alma, e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro tal. Todavia, o Senhor se não demoveu do ardor da sua grande ira com que ardia contra Judá, por todas as provocações com que Manassés o tinha provocado. E disse o Senhor: também a Judá hei de tirar de diante da minha face, como tirei a Israel, e rejeitarei esta cidade de Jerusalém, que elegi, como também a casa de que disse: estará ali o meu nome. Ora, o mais dos atos de Josias e tudo quanto fez, porventura, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Nos seus dias subiu Faraó Neco, rei do Egito, contra o rei da Assíria, ao rio Eufrates, e ao rei Josias lhe foi ao encontro, e vendo-o, ele o matou em Meguido, e seus servos o levaram morto de Meguido, e o trouxeram a Jerusalém, e o sepultaram na sua sepultura. E o povo da terra tomou a Joacás, filho de Josias, e o ungiram, e o fizeram rei no lugar de seu pai. Joacás reina e é levado cativo para o Egito. Tinha Joacás
23 anos de idade, quando começou a reinar, e 3 meses reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Amutal, filha de Jeremias, de Libna, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera seus pais. Porém Faraó Neco o mandou prender em Ribla, em terra de Amate, para que não reinasse em Jerusalém. E à terra impôs a pena de 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. Também Faraó Neco estabeleceu a rei Eliaquim, filho de Josias, em lugar de Josias, seu pai. Ele mudou o nome em Jeoaquim. Porém, a Joacás tomou consigo e veio ao Egito e morreu ali. E Jeoaquim deu aquela prata e aquele ouro a Faraó, porém fintou a terra para dar esse dinheiro conforme o mandado de Faraó, a cada um segundo a sua avaliação. Demandou a prata e o ouro do povo da terra para dar a Faraó Neco. Tinha Jeoaquim 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Zebida, filha de Pedaías de Ruma, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizeram seus pais. Capítulo 24. Nos dias de Jeoaquim, subiu Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra ele, e Jeoaquim ficou 3 anos seu servo. Depois se virou e se revoltou contra ele, e Deus enviou contra Jeoaquim as tropas dos caldeus e as tropas dos sírios, e as tropas dos moabitas e as tropas dos filhos de Amon, e as enviou contra Judá, para o destruir, conforme a palavra que o Senhor falara pelo ministério de seus servos, os profetas. E, na verdade, conforme o mandado do Senhor, assim sucedeu a Judá, que o tirou diante da face, por causa dos pecados de Manassés, conforme tudo quanto fizera, como também por causa do sangue inocente que derramou, enchendo a Jerusalém de sangue inocente. Por isso o Senhor não o quis perdoar. Ora, o mais dos atos de Jeoaquim e tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? E Jeoaquim dormiu com seus pais, e Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. E o rei do Egito nunca mais saiu da sua terra, porque o rei da Babilônia tomou tudo quanto era do rei do Egito, desde o rio do Egito até ao rio Eufrates. O princípio do cativeiro de Judá. Tinha Joaquim 18 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 3 anos em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Neusta, filha de Eunatã, de Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera seu pai. Naquele tempo subiram os servos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a cidade foi cercada. Também veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra a cidade, quando já os seus servos estavam cercando. Então saiu Joaquim, rei de Judá, ao rei da Babilônia, ele e sua mãe, e seus servos, e seus príncipes, e seus eunucos, e o rei da Babilônia o levou preso no ano 8º do seu reinado, e tirou dali todos os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei.
e fendeu todos os utensílios de ouro que fizera Salomão, rei de Israel, no templo do Senhor, como o Senhor tinha dito, e transportou a toda a Jerusalém, como também todos os príncipes e todos os homens valorosos, 10.000 presos, e todos os carpinteiros ferreiros. Ninguém ficou, senão o povo pobre da terra. Assim transportou Joaquim para Babilônia, como também a mãe do rei, e as mulheres do rei, e os seus eunucos, e os poderosos da terra, levou presos de Jerusalém a Babilônia, e todos os homens valentes até 7.000, e carpinteiros e ferreiros até 1.000, todos eles destros da guerra. A estes o rei de Babilônia levou presos para a Babilônia, e o rei da Babilônia estabeleceu rei em lugar de Joaquim ao tio deste, Matanias. Ele mudou o nome para Zedequias. Zedequias reina e é levado com o seu povo cativo para a Babilônia. Tinha Zedequias 21 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Amutal, filha de Jeremias de Libna. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Jeoaquim, pois assim sucedeu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá, até os rejeitar de diante da sua face. E Zedequias se revoltou contra o rei da Babilônia. Capítulo 25. E sucedeu que, no 9º ano do reinado de Zedequias, no mês 10º, aos 10 do mês, Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela, e levantaram contra ela tranqueiras em redor, e a cidade foi sitiada até ao 11º ano do rei Zedequias, aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada da fome, nem havia pão para o povo da terra. Então a cidade foi arrombada, e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta que está entre os 2 muros, junto ao jardim do rei, porque os caldeus estavam contra a cidade em redor. E o rei se foi pelo caminho da campina. Porém, o exército dos caldeus perseguiram o rei e o alcançou nas campinas de Jericó. E todo o seu exército se dispersou, e tomaram o rei e o fizeram subir ao rei da Babilônia, a Ribla, e procederam contra ele. E aos filhos de Zedequias degolaram diante dos seus olhos, e vazaram os olhos a Zedequias, e o ataram com 2 cadeias de bronze, e o levaram à Babilônia. E no 5º mês, no 7º dia do mês, este era o ano 19º de Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio Nebuzaradã, capitão da guarda, servo do rei de Babilônia, a Jerusalém, e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém, todas as casas dos grandes igualmente queimou. E todo o exército dos caldeus que estava com o capitão da guarda derribou os muros
em redor de Jerusalém, e o mais do povo que deixaram ficar na cidade, e os rebeldes que se renderam ao rei de Babilônia, e o mais da multidão, Nebuzaradã, o capitão da guarda, levou presos. Porém, dos mais pobres da terra deixou o capitão da guarda ficar alguns para vinheiros e para lavradores. Quebraram mais os caldeus as colunas de cobre que estavam na casa do Senhor, como também as bases e o mar de cobre que estavam na casa do Senhor. Também tomaram as cadeiras e as pás e os apagadores e os perfumadores e todos os utensílios de cobre com que se ministrava. Também o capitão da guarda tomou os braseiros e as bacias e tudo mais que era de ouro puro e de prata, as duas colunas, o mar e as bases que Salomão fizera para a casa do Senhor. O peso do cobre de todos esses utensílios era incalculável. A altura de uma coluna era de 18 côvados, e sobre ela havia um capitel de cobre, e de altura tinha o capitel 3 côvados, e a rede e as romãs em roda do capitel, tudo era de cobre, e semelhante a esta era a outra coluna com a rede. Também o capitão da guarda tomou a Zeraías, primeiro sacerdote, e a Sofonias, segundo sacerdote, e os 3 guardas do umbral da porta. E da cidade tomou um eunuco que tinha cargo da gente de guerra, e a 5 homens dos que viam a face do rei, e se acharam na cidade, como também ao escrivão mor do exército, que registrava o povo da terra para a guerra, e a 60 homens do povo da terra, que se acharam na cidade. E tomando-os, Nabuzaradã, o capitão da guarda, os trouxe ao rei da Babilônia, a Ribla. E o rei da Babilônia os feriu e os matou em Ribla, na terra de Amate, e Judá foi levado preso para fora da sua terra. Porém, quanto ao povo que ficava na terra de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, que o deixara ficar, pôs sobre ele por maioral a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã. Gedalia governa, mas Ismael mata-o. Ouvindo, pois, os capitães dos exércitos e os seus homens que o rei de Babilônia pusera a Gedalias por maioral, vieram a Gedalia a Mispa, a saber, Ismael, filho de Netanias, e Joanã, filho de Careá, e Seraías, filho de Tanumete, o Netofatita, e Jazanias, filho de Maacatita, eles e os seus homens. E Gedalias jurou a eles e os seus homens, e lhes disse: Não temais ser servos dos caldeus, ficai na terra e servi ao rei de Babilônia, e bem vos irá. Sucedeu, porém, que no 7º mês veio Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, da semente real, e 10 homens com ele, e feriram a Gedalias, e ele morreu, como também os judeus e os caldeus que estavam com ele em Mispa. Então todo o povo se levantou, desde o menor até ao maior, como também os capitães dos exércitos, e vieram ao Egito, porque temiam os caldeus.
Depois disso, sucedeu que, no ano 37 do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no mês do 10º, aos 27 do mês, Evil-Merodach, rei da Babilônia, libertou no ano em que reinou a Joaquim, rei de Judá, da casa da prisão. Ele falou benignamente e pôs o seu trono acima do trono dos reis que estavam com ele em Babilônia. Ele mudou as vestes da prisão e de contínuo Joaquim comia pão na sua presença todos os dias da sua vida. E quanto à sua subsistência pelo rei, lhe foi dada subsistência contínua, a porção de cada dia, no seu dia, todos os dias de sua vida. Glória a Deus, amados em Cristo. Nestes 8 capítulos, vemos o final do segundo livro dos reis na história dos reis em Israel. No capítulo 18, dos versos 1 ao 12, vemos a narrativa do reinado de Ezequias e no verso 3 consta que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, tirou os altos, bem como a serpente de metal que o povo queimava incenso, se prostituindo após ela. Aquela serpente foi ordenança do Senhor quando Israel passava pelo deserto, e todo aquele que olhasse para aquela serpente não morreria, numa simbologia de Jesus na cruz do Calvário. E todo aquele que olhar para a cruz, aceitar ao Senhor Jesus, receberia o dom gratuito de Deus, a salvação da sua alma. A Assíria levantou seu exército e cercou a capital de Samaria por 3 anos, e no final desses 3 anos tomaram a cidade, e Israel foi levado cativo para a Assíria. Dos versos 13 a 37 mostra que Senaqueribe invade a Judá e cercou a Jerusalém. Contudo, o rei Ezequias clamou ao Senhor, se humilhando, e o Senhor ouviu a sua oração. No verso 19, vemos a ousadia de Rabsaque, mensageiro do rei Senaqueribe, que afrontou ao exército do Deus vivo e ainda disse: que confiança é esta que tens? Acaso o seu Deus irá livrar-te? Porém, Ezequias foi à casa do Senhor, onde quebrantou e orou, clamando ao Senhor, dizendo que o rei da Assíria dizia palavras para afrontar o Deus vivo. Como vimos, dos versos 20 a 34, o profeta Isaías foi enviado pelo Senhor para confortar o coração de Ezequias, onde no verso 28 traz a declaração de que Deus colocará anzol no nariz do rei Senaqueribe, bem como um freio nos seus lábios, e o faria voltar pelo caminho de onde veio, e que o zelo do Senhor faria isto. Dos versos 35 a 37, vemos que o anjo do Senhor, à noite, se levantou a ferir o arraial dos assírios, e foram mortos 185.000 dos seus soldados. Quando levantou-se pela manhã, o rei Senaqueribe viu os corpos dos seus homens caídos.
No verso 21, temos a descrição de duas virgens, creio eu, numa simbologia da teoria das duas casas, pois refere-se à Virgem, a filha de Sião, e à filha de Jerusalém. Confira em Zacarias, capítulo 12, versos 7 e 8, bem como a Zacarias, no capítulo 11, verso 7, e outra referência em Ezequiel, capítulo 37, que você verá que o Espírito do Deus vivo faz breve separação entre a igreja, que é a casa de Davi, ou o remanescente de Jacó, e Israel, que é a casa de José, ou o remanescente de Efraim. Veja também que em Mateus capítulo 21, verso 43, o Senhor Jesus declarou que o reino seria tirado dos judeus e dado a outra nação, que é a igreja fiel, para que essa desse fruto e frutos espirituais para a salvação eterna. E agora, no tempo da restauração de tudo, após a sua igreja fiel resgatar a sua noiva fiel, que são as ovelhas que ainda se encontram em outro aprisco, conforme João, capítulo 10, verso 16. Para encontrar com o noivo nos ares, esta será a salvação primeiro para a casa de Jacó, constante no versículo 7 do capítulo 12 de Zacarias. Pois Deus é fiel e sua palavra se cumprirá. E observe que antes desta salvação, a casa de Davi trilhará à frente da casa de José. Creio eu que será a exaltação da igreja constante em Zacarias, capítulo 9, dos versos 12 ao capítulo 10, verso 6. E ainda no capítulo 19, dos versos 29 a 31, creio eu que há aqui um enigma para nós decifrarmos em nossos dias, que é o tempo da restauração de tudo, conforme Atos, capítulo 3, verso 21, bem como Isaías 58, versos 12 a 14. Pois, após o Senhor colocar o anzol no nariz do rei da Síria, que aconteceu no plano físico, livrando Judá do rei Senaqueribe, agora, creio eu, que após a queda da Babilônia, pode haver a descrição deste enigma do Senhor, com relação, e este vos será um sinal. Este ano se comerá o que nascer por si mesmo, e no ano seguinte o que daí proceder. Porém, no terceiro ano semearei e cegareis, e plantai vinhas e comei os frutos. Saberemos quando chegar o tempo de cumprimento no plano espiritual desta profecia. No capítulo 20, vemos a descrição da doença mortal que adquirira o rei Ezequias, após receber a palavra de juízo do profeta Isaías, com os dizeres: ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Ezequias, quebrantado, prostrou-se a orar e clamar ao Senhor, dizendo para Deus se lembrar de que ele andou diante dos seus caminhos, e que o seu coração era perfeito para com ele. Mal o profeta Isaías saíra da presença do rei, estando ainda no pátio do palácio, Deus falou para ele voltar e dizer que a oração de Ezequias
foi ouvida por Deus e que Deus acrescentaria 15 anos aos seus dias de vida, e que era para o rei escolher se queria que Deus desse como um sinal adiantar a sombra do relógio de Acaz ou atrasar. Contudo, o rei Ezequias disse que adiantar seria fácil, que ele queria que Deus atrasasse ou retornasse a sombra de Acaz, o que Deus o fez, retornando a sombra do relógio em 10 graus. Dos versículos 12 ao 21 deste capítulo 20, vemos que Ezequias recebeu uma embaixada de Babilônia e, inocente, mostrou todos os tesouros da casa do rei como da casa do Senhor e, em seguida, foi severamente advertido pelo profeta Isaías, que declarou que a Babilônia iria apropriar-se de todo o tesouro do rei Ezequias. No capítulo 21, no verso 18, vemos que o rei Manassés se portou mal perante os olhos do Senhor, por isso foi sepultado fora dos sepulcros dos reis de Israel, sendo sepultado no jardim da sua casa, ou no jardim de Uzá. Dos versos 19 a 26, vemos também a colocação de que seu filho Amon foi mau rei, tendo sido morto por seus servos. No capítulo 22, vemos o início do reinado de Josias, que também foi um bom rei perante a face do Senhor, porque os seus caminhos foram retos aos olhos do Senhor. No capítulo 23, vemos o rei Josias renovando o pacto de aliança com o Senhor, onde no verso 4 deu-se a ordem para limpar a casa do Senhor de todos os ídolos que haviam nela, tanto para Baal quanto para todo exército dos céus. Há alguma semelhança com a limpeza necessária em nossos dias para restaurar o altar e renovar a aliança com o Deus vivo Salvador neste deserto Brasil fiel? Glória a Deus, porque sabemos que Deus é fiel e sua palavra não voltará vazia. Observe no capítulo 13, verso 8 do livro de Hebreus, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, nestes 2000 anos ou 2 dias bíblicos da história da Igreja, e o será eternamente em seu governo glorioso, ou seja, reino glorioso por 1000 anos que virá em breve, como após o juízo final, com novos céus e nova terra, como estamos no tempo da restauração de tudo, conforme Atos capítulo 3, verso 21, Isaías capítulo 58, versos 12 a 14 e 61, versículo 4. Pois é chegada a hora da exaltação da Igreja fiel ou dos santos do Altíssimo. Confira em Zacarias, do capítulo 9, dos versos 12 ao capítulo 10, verso 6. Shalom Adonai. Até breve. Não abandone essa nação, Senhor.
You